Alagoas é conhecida como a terra dos marechais. É o berço de grandes líderes. Seus filhos ilustres incluem presidentes como Floriano Peixoto e Marechal Deodoro. Esses líderes moldaram o destino do Brasil. Mas hoje, vamos nos aprofundar nas histórias menos conhecidas. Aquelas que ecoam em ruas e vielas da conhecida cidade de Rio Largo. Nos primórdios, Rio Largo pertencia à cidade de Santa Luzia do Norte. E em 13 de julho de 1915, sua emancipação política ocorreu. As principais indústrias têxteis desempenharam um papel crucial em seu desenvolvimento, trazendo consigo o primeiro restaurante do Nordeste, onde todos eram bem-vindos. A cultura sempre esteve no coração de Rio Largo. A primeira banda marcial feminina, com suas roupas coloridas e instrumentos afinados, viajava por todo o estado abrilhantando eventos e enchendo o ar com música e alegria. E quem são os verdadeiros guardiões da tradição? São pessoas como o Senhor Gilvêncio, que compartilhou as tradicionais danças de guerreiro e chegança, como o também conhecido Manjolão, cujos versos de suas canções entoavam sobre nossa cidade, como a Dona Benedita e a professora Maria José, que muito ensinou a nossas crianças com dedicação a arte do pastoril. Como o saudoso Mestrezinho, uma lenda do forró pé de serra, cujo título de mestre foi dado pelo próprio rei do Baião. E Zé Mário, um cidadão riolarguense que dedicou a sua vida à defesa e à promoção de sua cidade. Através dos seus relatos, dos seus arquivos pessoais e dos depoimentos de outras pessoas que conviveram com ele, o documentário vai revelar as memórias, as lutas, as conquistas e os sonhos de Zé Mário e de Rio Largo. Alguns partiram, mas deixaram seu legado. Outros continuam a tecer novas histórias, com seus belos talentos e diferentes culturas. Rio Largo é um mosaico de vozes, cores e sonhos. Rio Largo, Filhos da Terra, um documentário que celebra a essência de uma cidade que vive e respira sua herança. Rio Largo é um município do estado de Alagoas que fica situado a 27 quilômetros da capital Maceió. É a segunda cidade mais populosa da região metropolitana e a terceira maior do estado. Suas raízes históricas se entrelaçam com as de Santa Luzia do Norte. Mas o que atraiu a importância para a cidade foi a estrada de ferro que não passava por Santa Luzia do Norte, direcionando assim o desenvolvimento para o local às margens da ferrovia. Ali foram instaladas indústrias têxteis pertencentes à Companhia Alagoana de Fiação e Tecido. E o nome Rio Largo originou-se de um engenho de açúcar situado onde o rio Mundaú apresenta maior largura. No final do século XIX, a industrialização da cidade desponta, graças à privilegiada localização de Rio Largo às margens do rio Mundaú. Usinas como a Utinga Leão se tornou uma das maiores do setor de moagem de cana-de-açúcar em toda a América Latina em sua época. Hoje, Rio Largo abriga o Aeroporto Internacional Zumbi dos Palmares, o principal aeroporto do estado. E a cidade continua escrevendo sua história, preservando suas tradições e contribuindo para o desenvolvimento da região metropolitana de sua capital, Maceió. Para entendermos mais sobre a grande importância da cidade de Rio Largo e conhecermos mais sobre sua história, convidamos o pesquisador e criador da página Rio Largo Antiga, Vanildo Neto. Outra contribuição importante para o nosso documentário é de Lins Júnior, que também é pesquisador e criador da página Acervo Rio Largo. Quem também contribuiu nos dando a oportunidade de conhecer mais sobre a rica história da cidade foi o escritor alagoano e membro da Academia Alagoana de Letras e do Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas, Arnaldo Paiva, filho ilustre da cidade de Rio Largo. Rio Largo, inicialmente, ainda quando não se constituía como um núcleo urbano, Rio Largo era um aglomerado de engenhos que viviam naquela região de Santa Luzia do Norte. Santa Luzia do Norte, que englobava um vasto território, e ali existiam vários engenhos de açúcar, e aquelas pessoas foram ali povoando aquela região, principalmente depois da derrocada do Quilombo dos Palmares, porque a partir dali
efetivamente começou-se um povoamento mais efetivo. Embora esse povoamento já existisse desde após a invasão holandesa, mas incrementou-se bastante com o fim do Quilombo dos Palmares. A partir daí, a região, que era uma região altamente fértil, porque era margeado pelo rio Mundaú, as margens eram bem propícias a diversas culturas de subsistência e principalmente de cana-de-açúcar, que era aquele produto, era a commodity mais apreciada naquela época. E estas pessoas ali foram fincando raízes, famílias que foram contraindo matrimônio entre si, entre parentes, e aquilo ali foi se desenvolvendo. Mas o Rio Largo, como núcleo urbano, esse núcleo urbano que nós conhecemos atualmente, ele passa a existir a partir da construção da linha férrea que levou o desenvolvimento para o interior do estado de Alagoas, seguindo pelo Vale do Rio Mundaú e depois do Vale do Rio Paraíba. E a partir da construção da via férrea, alguns capitalistas aqui do Porto de Jaraguá, entre eles brasileiros, portugueses, ingleses, pensaram em criar uma indústria têxtil, uma vez que o algodão era plantado lá no agreste de Alagoas. E esse algodão era exportado para o exterior, mas não era manufaturado aqui no estado. E aí esses capitães da indústria, com o êxito da fábrica de Fernão Velho, eles tentaram também criar uma indústria têxtil ali onde hoje existem as quedas do rio Mundaú. E com a criação inicialmente da fábrica de Cachoeira, houve a necessidade de se trazer mão de obra de outros locais, porque não existia mão de obra para tocar aquela indústria. E aí a indústria começou a construir casas para os seus operários. Inicialmente construíram 50, depois mais 150, e aí no início do século XX, a cidade começou a tomar uma configuração de uma vila próspera, onde havia o pleno emprego, e as pessoas iam para ali e se fixavam naquela região. Depois fizeram a fábrica Progresso Alagoano, um pouco mais em cima, e esse núcleo populacional trouxe um progresso impressionante para aquela região. Essas pessoas que iniciaram a construção do núcleo urbano, que é a cidade de Rio Largo, foram pessoas que vieram de outras regiões de Alagoas, porque eles iam para ali atraídos pelo emprego, pelo trabalho, pela possibilidade de prosperarem economicamente. Então, aí começou um desenvolvimento avassalador que fez com que Rio Largo desbancasse Santa Luzia do Norte como sede do município, né, e da comarca. E com isso, houve essa migração intensa e a população foi se multiplicando em poucos anos. Quando o Gustavo Paiva veio para Alagoas, o Gustavo Paiva, que também não era da região, era um homem que nasceu na cidade de João Pessoa, Gustavo Paiva fez os estudos em Portugal e foi chamado pelo sogro, que era um desses investidores da Companhia Alagoana, para tocar as empresas. E o Gustavo Paiva, então, começou a dar uma nova configuração à cidade. Ele tinha, assim, vamos dizer assim, um pensamento urbanístico que ele vira na Europa, e ele tentou importar essas experiências para Rio Largo. E ele começou a construir cinema, restaurante, teatro, uma tipografia, criou as bandas de música feminina, um hospital, uma igreja. Então ele começou a construir a cidade com essa ideia europeia. Você vê que as construções, desde a casa, que foi a sede que é hoje a casa da família Paiva lá conhecida, ela tem uma configuração europeia. Não é uma configuração que era utilizada nos engenhos de Alagoas. É uma configuração totalmente nova, um estilo europeu que foi importado para a cidade de Rio Largo. E com isso tudo, Rio Largo consegue, então, começar a ter uma sociedade de filhos desses operários já nascidos em Rio Largo.
E essa nova sociedade, ela se, vamos dizer assim, ela se concretiza realmente nas décadas de 1930 e 1940. E ali pode dizer que são os primeiros rio-larguenses que passam a viver em Rio Largo. E esse pessoal viveu em Rio Largo até, vamos dizer assim, o fechamento das fábricas que começaram na década de 70 e 80. Mas até de 40 até 1980 se criou realmente uma sociedade, pode dizer assim, rio-larguense. E é importante a gente começar a notar isso, porque no início os prédios, as ruas, elas tinham nomes de pessoas que não eram de Rio Largo. Você vê, principalmente no bairro de Gustavo Paiva, as ruas lá têm nome de diretores das fábricas, pessoas que nasceram em outras localidades. E nota-se a partir de então, a partir da década de 70, 80, uma modificação também até no aspecto político. O Poder Executivo e a Câmara de Vereadores começam também a ter prefeitos e vereadores de fora de Rio Largo. Você tem aí, por exemplo, a Maria Elisa Alves da Silva, que era de Cacimbinhas. Você também já teve anteriormente o Walter Figueiredo, que era de Maceió. E depois vieram outros que não nasceram em Rio Largo. Como agora, por exemplo, o atual prefeito, ele não é de Rio Largo. Mas isso também se vê na Câmara de Vereadores. A Câmara de Vereadores é repleta de vereadores que também não nasceram em Rio Largo. Mas isso aí é uma configuração que a gente tem que pensar que não é uma configuração, vamos dizer assim, nociva. Não, é uma nova forma de convivência de uma sociedade que ela tem múltiplos aspectos. Porque hoje Rio Largo é muito próximo de Maceió. Então a influência da capital sobre Rio Largo é muito grande, é muito efetiva. Muita gente mora em Rio Largo, mas trabalha em Maceió. Porque hoje as vias de comunicação, elas aproximam os dois núcleos habitacionais, as duas cidades, né, Maceió e Rio Largo, além de todos os equipamentos, né, como o aeroporto, né, como uma estrada, uma rodovia muito bem feita. Então, assim, hoje Rio Largo se transforma numa grande Maceió, mas hoje não se pode dizer que existe em Rio Largo uma sociedade rio-larguense. Até mesmo depois das cheias de 2010, muitos conjuntos habitacionais absorveram pessoas de Messias, de Murici, de Maceió, até de Palmeira dos Índios vieram pessoas para morarem ali naqueles conjuntos habitacionais. Então, assim, hoje Rio Largo é constituído de pessoas de várias regiões de Alagoas. Tanto é que a população de Rio Largo hoje é a terceira população do estado. Zé Mário Guilherme nasceu em Lourenço de Albuquerque no dia 6 de outubro de 1951, às 5 horas da manhã, com parto normal. Quem fez o parto foi a minha avó. Hoje eu tenho 72 anos, minha formação é técnica e industrial, onde fiz vários trabalhos, né, voltados para o desenvolvimento de pesquisa, e hoje eu me dedico mais à história de Rio Largo. Estou aposentado e faço de Rio Largo como se fosse a minha vida, a minha continuação de história de vida. Um filho meu precisou de um material sobre a cidade de Rio Largo e não encontrei. E comecei a pesquisar e fui encontrando, em primeiro lugar, ferrovias. E meu pai foi ferroviário por 40 anos, fui telegrafista de safra, e comecei a me dedicar e comecei a descobrir que Rio Largo tinha essa história lindíssima, que fez parte do estado de Alagoas, né? Hoje a cidade foi tida como polo industrial, nos anos 20, na década 20 e 30, 40, 50 até 60, e fez com que o estado de Alagoas se desenvolvesse através do ramal Riachão-Atalaia, que criou a região oeste do estado, onde surgiu Arapiraca, Palmeira dos Índios, Viçosa. E daí então Rio Largo começou a ser a célula viva do desenvolvimento do estado de Alagoas. Por quê? Porque tinha suas fábricas e suas usinas. Então, todo o estado de Alagoas, na época, era 38 cidades, se desenvolvia, se caminhava para Rio Largo, através do trem, do transporte fluvial,
atração animal. Tudo isso o Rio Largo começou a ter esse olhar, né, muito lindo dos industriais e dos industriários, que era o pessoal que trabalhava, se dedicava muito via Rio Largo, para morar e para trabalhar. Você vê a fábrica Progresso chegou a ter 2.000 trabalhadores. As usinas, mais de 4.000. Então, hoje, Rio Largo permanece como uma cidade produtiva e de produção. Não é à toa que a cidade de Rio Largo hoje tem uma lei chamada Lei de Incentivo Fiscal, que é a PRODESOL e a PRODIG, que faz com que os empresários tenham essa visão, né, de implantamento na nossa cidade. Por que isso? Porque essa cidade ela tem o foco de vivo para a indústria. Que é isso? O empresário vê isso como? O aeroporto, a quantidade de habitantes ociosos, a questão da área de indústria. Nós temos aqui que o mais o empresário necessita é a questão da mobilidade, é o que nós temos. Nós temos as rodovias, 316, 101, 104, 404, 405 e 210. Isso é que o empresário quer. Quer produzir, escoar. E nós temos toda essa possibilidade. Temos uma carta consulta, onde dá todo o curricular do município, o que é que o município oferece, o que é que o município tem. Então, eu vejo o Rio Largo hoje, a minha dedicação para o Rio Largo é essa, industrializá-la, para poder os nossos jovens que estão aí estudando, se formando, não tem lugar para ir. Uns trabalham como cuidador de idosos, crianças, outros vão exercer outras funções que não tem nada a ver. Por quê? Porque a cidade ainda não aqueceu, né, na área de desenvolvimento. Precisamos ter esse olhar. Por isso a minha dedicação a essa cidade, porque eu sei que a cidade ela é viável, ela tem todo o potencial para se desenvolver. Por isso que eu peço aos nossos gestores e futuros vereadores que trabalhem nas legislações de incentivos e que façam com que Rio Largo seja o que era na década de 20 e 30, a cidade, o celeiro da indústria alagoana. O Zé Mário, ele é uma pessoa que teve assim, muitos serviços bem relevantes para Rio Largo, não só para Rio Largo, como para o estado de Alagoas. E na questão de Rio Largo, ele sempre foi uma pessoa que foi especialista mesmo na parte da geografia de Rio Largo, embora ele tenha um bom conhecimento sobre a história, porque ele também gosta de pesquisar, de buscar, né, conhecimento sobre a história de Rio Largo. Eu posso dizer até que ele é uma ferramenta muito importante para a questão da institucionalização do município, né? Quando eu comecei a pesquisar, algumas pessoas, já agora em 2018, diziam: Júnior, você precisa conhecer o Zé Mário Guilherme, que ele tem muito material, conhecimento e tal. E eu tinha essa necessidade, porque eu conto a história, mas eu precisava da geografia. Então, o Zé Mário, ele conseguiu fazer a demarcação de Rio Largo, e eu acho que essa é a parte mais relevante, a mais relevante e o trabalho mais perfeito que se possa dizer assim, mais produtivo do Zé Mário, que foi essa demarcação do município, porque Rio Largo estava perdendo muitas terras, né? Já começou, Rio Largo tinha 405 quilômetros quadrados, então hoje só tem 294, 207, assim, quer dizer, muitas terras foram perdidas, e ia perder mais agora, nesse censo de 2022, mas o Zé Mário sempre foi guerreiro, ele sabe, conhece. Como ele conhece, então ele disse: não, aqui não é. Então ele traça tudo direitinho. E esse ponto fundamental da ligação da geografia e da história foi que eu fiquei sabendo de lugares que eu sabia que existia, mas não sabia onde era. Então a importância disso, que ele andou Rio Largo todo, os 4 cantos do município ele conhece. É uma pessoa que tem um conhecimento muito grande pela geografia e a história de Rio Largo também, consequentemente. Meu nome é Vanildo Neto, sou o editor da Rio Largo Antiga. Criei essa página há 5 anos, após uma viagem que eu fiz a Delmiro Gouveia. Conheci mais aquela história da cidade e vi muita similaridade com o Rio Largo, né? A única diferença era justamente que Rio Largo não tinha essa divulgação sobre a sua história. Os próprios moradores da cidade, principalmente os mais novos, né, não conhecem e não têm noção do que foi a cidade de Rio Largo para Alagoas, para o Brasil, através das fábricas, né, e da linha férrea. E depois dessa viagem que eu fiz a Delmiro, eu comecei a pesquisar mais, eu comecei a procurar, né, mais conteúdo, que a gente conseguisse fazer umas postagens para meio que democratizar a história da cidade, que é muito bonita, muito rica, mas pouco valorizada por
por todos que poderiam ajudar. O Zé Mário, ele é uma figura que eu conheci há pouco tempo, mas que de nome, de conhecer por ele, pelo nome dele, você já conhece, porque sempre alguém tem uma foto. Não, essa foto é de onde? Vamos falar com o Zé Mário, que o Zé Mário sabe. Dados históricos, dados de acontecimentos que tem na cidade, por menor que seja, o Zé Mário tem documentado isso aí. Realmente, o Zé Mário é uma figura que, depois dele, não acredito que não venha outro que substitua pelo que ele fez, né? Porque ele fez por amor a Rio Largo mesmo. Eu acredito que por amor a Rio Largo. Meu pai, ele sempre foi um homem ligado à comunidade, entendeu? E eu sempre acompanhei ele, era muito ligado a ele. Ele me ensinava a ser útil, sem olhar o preço de nada. Faça o bem sem olhar quem. Esse lema eu tenho hoje até comigo. Às vezes as pessoas reclamam porque eu não cobro e tal. Porque eu nasci para isso, para ser útil. Eu adoro ajudar alguém. Então eu comecei com as comunidades, ajudando assim, fazendo acompanhamento de cestas básicas, as pessoas pobres. Depois eu vi que precisava construir as associações, porque cada bairro teria que ter uma entidade para cuidar dessas coisas. E ao total foi construídas 62 associações, né? Institutos, fórum, por exemplo, o fórum das ONGs. Eu conversava muito com meu cunhado, o Edmilson, e ele criava, Zé Mário, a gente precisa fazer isso aqui, vamos criar um fórum. Né? Lá em 90, quando ele começou a namorar minha irmã. E no dia 25 de março de 1995 foi criado o Fórum das ONGs, foi inaugurado. Só que hoje não há mais uma ligação. Então eu comecei a criar as associações, surgiu um bairro, eu criava lá uma associação como na época da enchente da ilha, que foi lá para o Campo Progresso, e eu ia lá à noite, sem nada, entendeu? Uma lamaçal, mas eu queria organizar aquele povo, para que o povo tivesse uma entidade representativa. Até hoje, todas as associações que estão instaladas em Rio Largo, eu criei. Estou criando agora institutos, porque o instituto é um recurso que vem direcionado, né, para aquela entidade e fica mais fácil de criar as associações. As associações dependem muito dos moradores, né, das contribuições, muitos não faz isso. Então há o desfacelamento das associações por causa disso. E eu fico triste porque eu quero que a sociedade fique organizada, né, para poder ter força para reivindicar. Isso faz parte da cidadania, está na Constituição, no artigo 5º, onde cada cidadão pode olhar o seu direito, está ali constituído. Né? Não é à toa que a Constituição ela criou a lei popular, e acima de 5% de cada, mais um se torna lei. E as comunidades não estão sabendo que, por exemplo, para reivindicar, aqui no caso de Rio Largo, a questão da água. Já foi dada uma solução para a questão da água. Rio Largo é uma cidade que tem mais água. Para você ver que Rio Largo está sofrendo porque um povo não está unido, não está sabendo seus direitos constitucionais. Uma das coisas assim, que mais me preocupavam era que em 1980, nessa época, eu via muito pouco sobre Rio Largo. Sobre o passado de Rio Largo, era mais uma memória oral. Não existia nada escrito, documentado. E o Zé Mário, ele começa então a, vamos dizer assim, pesquisar e escrever e juntar documentos, construindo uma memória histórica de Rio Largo. Então, a grande importância para mim de Zé Mário é saber que ele, como uma pessoa filho da terra, ele buscou sempre manter viva essa tradição histórica. E até hoje ele faz esse trabalho. Eu, assim, me sinto muito honrado, porque quando eu escrevi sobre a história de Rio Largo, dentro da minha ótica, dentro daquilo que eu pude ter acesso, eu senti que eu também me incorporei a essas pessoas, do naipe do nosso homenageado, porque Rio Largo precisa disso. Então agora com as redes sociais, com o Instagram, com o Facebook, a gente vê muita coisa sendo preservada dessa história, graças ao trabalho desses pioneiros, né? E o Zé Mário é um desses pioneiros, uma pessoa assim que merece todo o nosso respeito e os nossos aplausos. Bom, o primeiro projeto foi o Plano Diretor, né? Que o Plano Diretor é a segunda lei do município. Foi uma ideia minha, dia 28 de maio de 2005, onde a doutora Elisa disse: quem for participar desse projeto, eu demito, falta de desconhecimento. E nós criamos lá no Fernando da Malta. E apresentamos para a Vânia,
que até o dia 6 de outubro de 2016 teria que ter um plano diretor, uma cidade acima de 20 mil habitantes. E ela adotou esse projeto, contratou a cidade digital, e eu fiquei até o dia da aprovação, dia 10 de dezembro de 2009, para atender a Balduco. O outro foi criar a lei de abairramento. O que é a lei de abairramento? A lei de abairramento, você só pode criar os bairros e depois criar a planta genérica. O que é a planta genérica? A planta genérica é que vai criar o valor venal de cada região. O que quer dizer? Ponta Verde é uma, Ponta Grossa é outra. Então, Rio Largo, se pode pegar a Lourenço de Albuquerque e dar o mesmo valor venal ao Tabuleiro do Pinto. Então, nós fizemos esse projeto, né, de lei de abairramento, planta genérica, código de postura, lei de incentivo fiscal, que foi criado comigo e Luiz Carlos em 2008, que foi uma evolução no estado de Alagoas com essa lei, onde a gente foi para Maragogi, Pilar, Arapiraca, tudo mostrar que lei é essa de incentivo para que as empresas agreguem dentro daquele município. Então, essa foi a terceira ideia. E a outra foi criar um projeto do município para geração de emprego e renda. Porque não há gestão sem emprego nem renda. Você pode fazer o que for, se não tem emprego e renda, não adianta nada. Foi assim que eu falei para o gestor atual, que ele deixasse fazer tudo isso e convidasse as empresas a se instalar, como é a Extrema hoje. A Extrema hoje não quer mais nem empresa, porque tem tantas que não dá. Uma coisa muito importante que o Zé Mário fez, que hoje Rio Largo poderia estar lá embaixo e vai sofrer, mas poderia sofrer o dobro se no censo agora de 2022 o Zé Mário não tivesse tomado a frente e batido no pé e disse, olha, está errado, estão contando mal. E se contar mal, não vai chegar dinheiro. Ou seja, foi contado 64, 65 mil habitantes. Não tem isso. Rio Largo tem mais de 130 mil, 135 mil habitantes. Aí o Zé Mário correu atrás. Comecem a pesquisar, comecem a defender, comecem a cobrar de quem deve ser cobrado para revitalizar prédios históricos, movimentar a cidade para ter realmente um benefício através da sua história. Que realmente Rio Largo é uma cidade que tem uma história muito bonita, muito rica, mas que ninguém valoriza. E o Zé Mário, desde sempre, foi uma pessoa que defendeu isso, independente de ter algum benefício ou de alguém achar que ele vai ter alguma coisa. Ele sempre levou a história de Rio Largo muito a sério por gostar. Eu acho que eu me espelho muito no Zé Mário isso. Não é um historiador de formação, é um curioso, da mesma forma que eu não sou historiador, mas eu, por curiosidade, e a partir do momento que você pesquisa, conhece a história de Rio Largo, você tem coisas que você realmente descobre, você, pô, bicho, realmente isso aqui é interessante, e eu nunca vi ninguém comentar sobre isso. É uma história bonita, é uma história... E você vê o interesse das pessoas a partir da página. Eu acho que o legado do Zé Mário aí, eu espero que realmente perdure e que, na verdade, fortaleça as pessoas a terem interesse pela história de Rio Largo. A minha luta não é uma luta partidária, é uma luta social, entendeu? É uma luta de cidadão. A cidadania, acima de tudo, eu prevaleço porque eu fui criado assim. E tudo que você faz em prol de um todo, você é bem visto. Então a sociedade lhe vê. Ela lhe vê quando você bebe, ela lhe vê quando você faz algo de errado, porque ela não vê também o cara que faz o lado do bem. Então as pessoas me veem desse lado. Eu estou sempre predisposto a ajudar. Nós temos aqui tudo para trabalhar o lado social. Temos ali o açude da destilaria, que é uma benção. Nós temos o laboratório de Elevino, nós temos um centro de pesquisa aqui do SECA, que tem de tudo que você quiser, eles fazem, até plano diretor eles fazem. E a gente não valoriza por quê? Porque alguém quer se destacar, quer ser o melhor. E a gente briga por isso. Rio Largo, para mim, é como se fosse um filho, primeiro filho, que você tem o maior sonho de ter um filho e você tem ele aqui. Rio Largo, eu trago ele no meu coração aqui. Rio Largo, para mim, é a coisa mais bela que eu vi na minha vida. Eu sabia que moro em Rio Largo, eu viajei para o exterior, para os países, sempre lembrava da minha cidade. E nela, eu quero morrer, nela, eu quero ser sepultado. Foi aqui onde eu aprendi, foi aqui onde eu nasci, foi aqui onde eu fiz tudo e gosto demais. Vou sempre defender ela em qualquer ocasião, custe o que custar, não estou preocupado com isso. E é a cidade melhor do mundo para se morar, um povo bonito, inteligente, até o símbolo da bandeira está lá, né? Fogo simbólico, um povo guerreiro, um povo inteligente. E quem vier para aqui vai se sentir muito bem, porque vai ter muitas pessoas acolhedoras. Rio Largo será sempre, para mim, a minha vida. Parabéns, Rio Largo, pela tua vida. Gosto demais de você. Eu, às vezes, não falo aquilo que é para falar, mas eu falo aquilo que eu desejo, que eu sinto.
que é este amor imenso de ser riolarguense. Eu tenho orgulho de ser filho da terra e ter nascido lá em Lourenço de Albuquerque, um dos bairros mais antigos do estado de Alagoas.